Tornando para a nossa live. Eu não sei, acho que foi eu que tive um probleminha de conexão. Vamos ver se o doutor André entra novamente. Caiu aqui a conexão. Oi, Terezinha. Hoje não tô com sorte. Caiu a minha conexão. Vamos ver, vamos aguardar o doutor André se ele entra novamente. Para poder chamá-lo, convidar, continuar o nosso bate-papo sobre o trânsito. Eu consegui nesse meio tempo ligar o meu computador. Vamos ver. Aí entrou o doutor André. Vamos chamar ele. Tá se conectando. Deu Não sei, doutor André. Hoje não tô num bom dia com a informática. Vou lhe contar uma coisa. Acontece, tranquilo. Acontece. Não, vamos de novo. Aos pouquinhos Vamos. agora as pessoas Ponto retornam. 3. Vamos ao ponto 3. Acho que já estão voltando. Eu acho que tu pode até foi começar só eu de que caí? novo. Não, foi todo mundo. Eu tive que iniciar a live de novo. Se tu foi quiser todo dar mundo. uma breve comentada assim sobre o que tu já falou, porque eu acho que eu não vou nem conseguir salvar aquele vídeo pra gente poder postar. Então a gente faz um resuminho, pode ser? Certo, tranquilo. Nós estamos comentando, então, uma historicidade, uma linha do tempo dos 25 anos do CTB, né? Eu dizia que, como toda a legislação esparsa pós-Constituição, nós encontramos na Lei 9.503, de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, o que eu enumero como 7 aspectos relevantes, ou 7 princípios, se assim poderia dizer. O primeiro deles seria, como todas as leis no pós-Constituição, o resgate de valor social. Como assim, professor? Como é que eu encontro, como é que eu visualizo isso ao manusear a lei, a ler a lei, né? Então, o CTB ele traz bem forte, bem característico, assim, o resgate à vida, a valorização à vida, aspectos de cidadania, aspectos de valorização ao meio ambiente, e nisso nós podemos identificar, então, como resgate de valores sociais, né? Existe o capítulo das normas gerais de circulação e conduta, que nada mais são do que a sociabilidade, o usufruto das nossas vias por condutores, ciclistas, pedestres, e isso é um resgate de valor social. O segundo aspecto que nós falávamos, que deve ser evidenciado e que foi um grande problema na introdução da aplicação do CTB, é a questão da municipalização, né? Quando se falava em municipalização, hoje já está mais tranquilo, mas quando se falava em municipalização, então agora as prefeituras que fiscalizam e as polícias militares não têm nada a ver. Não, leve engano, né? As polícias militares, elas têm o dever de fiscalizar o trânsito sempre. É inelegível isso, é irrevogável, vamos dizer assim, né? Uma situação sine qua non das polícias militares. O município, por sua vez, não, é uma faculdade, ele pode fiscalizar o trânsito. Depende do gestor, depende do prefeito, depende do número de habitantes, de uma questão de gestão. Eu vou criar ou não. Por que tu diz isso, professor? Doutor, eu vou lhe interromper só um pouquinho. Eu acho que o seu microfone fica batendo não sei se na camisa e fica dando um barulhinho. Um barulho. Isso, Vou melhorou. retirar aqui um pouco aqui. Então, essa possibilidade do prefeito criar ou não criar os agentes de trânsito, se ele não criar, se ele achar que não é interessante, ele tem que conveniar com o Estado. E aí a Polícia Militar continua fazendo, às vezes, de Polícia Militar, mas também de fiscal de trânsito aquelas autuações de competências municipais. Já poderíamos até dizer, em linhas gerais, assim, o que compete ao município, o que compete às polícias militares, né? Ao município, nos termos do CTB, compete, então, a fiscalização daquelas infrações de parada, de estacionamento e de percurso. E vejam que nós estamos falando de várias infrações. Né? Sim.
Estacionamento e parada, nem tanto, mas percurso, vamos lá. 1 milhão. Excesso de velocidade, sinal vermelho, falar no celular, inúmeras Pisca, condutas né? de Não dá circulação. pisca. Sim, as questões de sinalização, inúmeras, né? E através de alguns convênios, com a participação do próprio Estado, existe a reciprocidade, né? Porque ao Estado compete os crimes, mais taxativamente os crimes, e aquelas infrações que digam respeito ao veículo e ao condutor, documentais, etc. e tal. Mas num convênio de reciprocidade, pode sim os agentes do município fiscalizar essas condutas também, até para não tirar o órgão policial da sua atividade fim, que é o policiamento ostensivo, né? Então, essa é a questão da municipalização. O dever mesmo dos municípios, por sua vez, é ter a estrutura mínima, né? Autoridade municipal constituída, a possibilidade de dar a ampla defesa e o contraditório e assim por diante. O terceiro ponto, o terceiro aspecto, o terceiro princípio seria a educação, né? Quem de nós nunca ouviu aí algum comunicador de imprensa falar assim, não, mas para a gente mudar o trânsito tem que estar na educação, tem que estar na escola. Já ouvimos isso, né? Pois Sim, é. sim. Só que o CTB, e por isso que eu dizia que ele está entre as leis mais completas e rigorosas de trânsito do mundo, desde 1997 ele traz um capítulo sobre educação. E lá no capítulo, no artigo 74 em diante, nós vamos encontrar que a educação para o trânsito, que é um dever de todos, é um direito de todos e um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, ela deve estar na pré-escola, ela deve estar no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação, no ensino superior. Agora, tá, mas então por que não tá, professor? Aí a gente volta a falar do gestor, dele conhecer a Sim. legislação, né? Eu costumo lembrar sempre assim que nos anos que eu estive no Detran, existia no Detran do Rio Grande do Sul, existe um município aqui, que não vem ao caso citar o nome, mas só um exemplo, Sim. existe um município do interior do Rio Grande do Sul que nos chamou o Departamento Estadual de Trânsito, chamou o Conselho Estadual de Trânsito, e nós fomos com corpo técnico, com pedagogos, com técnicos do Detran, e ficamos um mês naquela rede municipal capacitando os professores do ensino fundamental, e a secretária municipal colocou na grade curricular a educação para o trânsito, e está até hoje. Né? Ó, Então, assim como esse município do Rio Grande do Sul fez, todos os municípios podem fazer. E aí vão exatamente. estar cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro. Falta Claro que interesse, né, doutor? e também vamos pensar na questão de educação, né? Nós temos a base nacional curricular, nós temos um conteúdo gigantesco que é muito Já. difícil para os professores trabalhar. E introduzir o trânsito como uma matéria optativa, como uma matéria transversal, como uma matéria importante, é colocar nos professores também um conteúdo que muitos deles não têm, Desconhecem, né? Nem, desconhecem, né? desconhecem, Aí, porque. e aí vem um aspecto que a gente até filosofaria aqui, mas é tipo assim, ó, os profissionais que atuam no trânsito, né, e que têm uma mínima formação pedagógica, que seriam assim os instrutores, os examinadores, os diretores de ensino de CFC, muitos deles poderiam ser absorvidos e o próprio Conselho Nacional de Trânsito Já. já prevê isso em resolução para trabalhar conteúdos específicos de trânsito em projetos com as escolas, né? Mas isso ainda está engatinhando muito, né? Faço ressalvas, sei que nós, nesses 5 mil seguidores que as nossas plataformas do Instituto dos Advogados têm, com certeza nós estamos falando aqui para todo o país. Mas cito como exemplo aqui o Detran do Rio Grande do Sul, que tem abnegados servidores com muita competência, com muita formação, e a Escola Pública de Trânsito do Detran é um exemplo disso, que faz um pouco dessa gestão, mas não conseguimos atingir todas as escolas. Sim. Seguindo, então,
ainda é um 25 anos processo lento. ainda não foram É. suficientes para essa Não. implantação, né, doutor? Não, engatinhamos. É. E seja verdade, seja dita, com muitos esforços, né? Da sociedade civil organizada, dos órgãos de trânsito, de vários segmentos, mas infelizmente no quesito educação ainda engatinhamos muito. O trânsito ainda é enfrentado com muito individualismo, né? Sim. Quando a gente está dentro do carro, quem nunca se viu ali com uma armadura possível de não ser identificado e cometer infrações? Quem nunca? É um ofício, conduzir um veículo em via pública é um ofício que requer muita paciência, muito cuidado, muita tolerância e muito respeito. E todas essas qualificadoras que eu digo aqui são valores que a gente traz assim da vida, Sim. da nossa formação. E também às vezes a pessoa não está num bom dia, tem todos os outros fatores, né? Que tudo influencia, né? Aí que a gente tem que ter mais cuidado. Os valores que a pessoa já carrega são influenciados por esses outros fatores externos. Exatamente. É complicado. É difícil. Mas o Mas nosso se a gente for por esse lado, nós não vamos nunca mais parar de falar, né, doutor? O comportamento, com certeza, o comportamento é um balizador das nossas ocorrências de trânsito, dos nossos incidentes, né? O comportamento. Aliás, eu até ressalto aqui em falar em comportamento, porque normalmente a gente costuma falar em acidentes de trânsito, né? E acidente de trânsito, se nós formos no juridiquês da palavra acidente é uma coisa inevitável. É uma coisa que ou força maior, ou um caso fortuito, um raio caiu em cima de um carro, uma árvore caiu, e isso é um acidente. O que nós temos nas vias públicas são ocorrências de trânsito, porque se nós pegarmos as estatísticas, inevitavelmente mais de 90% das nossas ocorrências de trânsito, para elas acontecerem, teve uma infração. Ou excesso de velocidade, ou embriaguez, ou ultrapassagem. E se teve uma infração, que é uma imprudência, é um fato que poderia ser evitado. Então não é acidente. Né? Então não é acidente, não. E aí vem o fator humano de novo. Né? Sim. Nesse contexto que nós estamos falando de ocorrências de trânsito, de acidentalidade, surge aí então o que eu diria que seria o quarto princípio, que é a responsabilidade. Na lei anterior, nós evidenciávamos a responsabilidade do condutor, única e exclusivamente. Com o advento do CTB, essa responsabilidade passou a ser flagrante, taxativa também para quem? Para o proprietário do veículo, para o transportador, para o embarcador, né? E não só mais ao condutor. E isso é um avanço. Isso é um avanço muito grande. Hoje existem algumas normativas mais atuais, assim, que se alteraram, até mesmo por lei. Eu cito aqui a questão da lei que alterou o artigo 257, criou a figura do condutor principal, né? Que é um tema bastante polêmico, mas a figura do condutor principal ela existe hoje no CTB. E o que é o condutor principal? É o proprietário do veículo ter a possibilidade de cadastrar no órgão de trânsito aquela pessoa que mais dirige o carro. Então, essa pessoa passa a ser a responsável. Se numa autuação não é apresentado o condutor e tem cadastrado o condutor principal, é ele que vai responder e não o proprietário. Né? Isso é uma alteração muito, muito importante, porque não colide com a questão de presunção de culpa. A presunção de culpa antes dessa alteração, ela não existia e não existe no direito administrativo, né? Sim. Mas a partir da figura do condutor principal, então o proprietário não apresentar um condutor, se a autuação for com base no artigo 257, parágrafo 7º, que institui isso, não é presunção de culpa. Agora, a questão de algumas multas virtuais que existem aí com base em resolução, nada tem a ver com a figura do condutor principal. Seguindo ao quinto aspecto, ao quinto princípio que o professor ressalta, é o devido processo legal. Devido processo legal, ou também chamado de ampla defesa, que
Muita gente diz que quando ouve isso, lá vem um advogado falando, né? Ai, o devido processo legal, ai, a ampla defesa e os Sim, advogados. Mas isso é um princípio constitucional, né? é. Ninguém pode ser punido sem o devido processo legal e a ampla defesa. Mas da É, onde isso, professor? Da Constituição. Então, sim. se multa de trânsito como sanção é uma punição, e ela tem que ser encarada como uma punição, então tem que ser observado o devido processo legal. Sim, é E, possível apresentar uma defesa contra essa punição. claro, claro. E como nós falávamos antes aqui, eu e a doutora Ana Amélia nos bastidores, ah, e ressalto para todos os nossos ouvintes aqui que eu não entendo como uma impunidade no trânsito, né? Eu entendo como uma falta de eficácia por parte dos órgãos, por parte da administração Sim. pública, na demora em punir. Porque, vejam bem, o devido processo legal, como uma garantia constitucional e como um princípio, um aspecto relevante do CTB, ele tem que ser observado, ok. Mas ele tem que Sim, ser ágil. Ele tem que ser exato. ágil. Isso é um outro princípio, ele tem que ser ágil, né? E vejam bem que, já avançando um pouquinho nesse ponto aqui, mas a alteração legislativa agora do CTB em 2020, ela caracteriza-se também pelo marco temporal de prazo para notificação, notificação não, para a aplicação da multa. Como assim, professor? É, A, a como assim? alteração, a alteração está prevendo que em 180 dias a imposição de multa, que multa de trânsito é uma punição, ela tem que ser aplicada. Ou seja, e se for apresentado defesa, passa para 360 dias. Sim, Isso é o marco que, no meu entendimento, a administração pública percorrer todo esse lapso temporal já não é eficiente. Porque se eu não é tenho, mesmo. apresentou uma defesa, e se eu já sei que eu, administração pública, posso levar até 360 dias para impor a multa, eu tenho que aplicar ela antes. Eu não tenho Sim, que ou chegar muito perto ou deixar passar, porque isso é ineficiência e causa a sensação para nós de cidadãos impunidade, de uma né? impunidade, porque Uhum. demora a punição, né? É. Nós sabemos que vai acontecer. E a multa mais leve, e agora a multa mais leve e as médias podem ser transformadas em advertência, mas vamos pensar sem advertência, a multa mesmo. O que a multa gera? Ela gera pontos e ela gera o fator de pagar, o valor pecuniário, né? Pontos, conforme o CTB, se não for aplicada a multa em 12 meses, os pontos prescrevem. Sim. Então, Já então não valem muitas para nada, né? e aí, muitas pessoas criticam, né, que, mas existe a indústria de recursos. Vamos lá, é fácil quebrar a indústria de recursos pensando em administração pública. Julga rápido. Sim, Não, exatamente. não analisa depois de um ano, porque se tu analisar ela depois de um ano, prescrever os pontos. É. E E isso aí é os ineficácia. recursos foram eficientes Exatamente. e Foram ineficiente eficientes. o É. órgão, né? E, Julgador. e aí, se for percorrido, então, todo o devido processo legal, vamos lá, existe a defesa, existe o recurso de primeira instância para gerir, e ainda existe o recurso de segunda instância. Então, o que o legislador, quando criou o CTB, previu? Ora, os infratores, eles vão ter pontos na carteira e eles vão ter que pagar uma multa. Sim, Para pagar uma multa para ter o sentido de eficácia, essa multa deveria ser implantada, ser exigida no mesmo licenciamento, vamos dizer assim, né? claro. Mas às vezes Não percorrendo ocorre, todo né? esse caminho, mas às vezes até 2 anos, 3 anos, porque vamos pensar na prescrição. Quando eu falo que prescrever os pontos, 12 meses. Mas e qual é o prazo de prescrição de uma multa de trânsito? 5 anos. Sim. Mas deixar chegar a 5 anos? Poxa vida. Aí, Poxa, aí não é teve o difícil, né? caráter pedagógico, né? Não Nunca, teve nunca vai atingir o a- caráter pedagógico. e É sempre vai dar a muito tempo. banalidade. Sempre, não Claro. dá nada. Eu vou continuar cometendo a É infração, isso aí que as né? pessoas pensam, né? Não, o Por, que que tem? Não vai me acontecer por, nada. por isso que eu faço esse paralelo em dizer que eu não entendo isso como impunidade, mas sim como uma falta de eficiência, né? De quem Sim, deveria dar esse devido processo legal com maior agilidade.
Sim, Ai, mas daí vai ter o técnico lá que vai dizer, mas é fácil dizer isso quando tu é advogado e quando tu faz um monte de recurso. Sim, mas como eu já estive do outro lado bastante tempo também, pela administração pública, eu entendo que é dever da administração pública ser ágil, né? Se claro. nós, advogados, manuseamos as peças que é um direito dos nossos clientes, por um outro lado, é dever da administração pública garantir o cumprimento da norma sendo eficiente também, né? Sim, Prosseguindo, então, e chegando ao sexto aspecto relevante do sete que eu falei, né? Nós tivemos um avanço pela tipificação dos crimes de trânsito. E isso me lembra perfeito. muito bem lá quando eu estava no policiamento urbano, né? Antes do CTB, antes de 97. Sim, Se nós pegássemos alguém e pegávamos, e acontecia, de fazer uma prisão, seria pela antiga lei de contravenção penal, pelos crimes claro, de menor potencial ofensivo, que não tinham eram poucos, era um ou dois delitos que se enquadravam com a área de trânsito, né? Com o surgimento do CTB, que não é uma lei penal aberta, é uma lei de direito administrativo, mas é uma lei sancionadora. Então, o capítulo dos crimes de trânsito, e análogo à Lei 9.099, com seus aplicativos também, ele foi muito importante, por quê? Porque mesmo que até agora, para todos os crimes existisse a transação penal, ou seja, os fundamentos sim, da 9.099, mesmo assim, aquele condutor que, flagrado num crime, transacionasse, mas se fosse flagrado em outro, com certeza ele deixa de ser réu primário, ele pode responder uma ação penal, né? sim. E isso depois da transação, né? Então foi muito bom Nesse para o aspecto, caráter de punição. a punição foi melhorada, né? Agora, atualmente, como nós falávamos antes, né, uma outra, já comparando, eu estou falando da origem e já estou fazendo alguns briefs assim da atualidade, aí, né? Uma das alterações prevê então que não existe mais a possibilidade, não vai existir mais a possibilidade de transacionar para aqueles indivíduos que, envolvidos no crime de homicídio do trânsito, ainda existir a qualificadora da embriaguez, né? Muito Sim, cuidado quando a gente fala embriaguez, que a embriaguez, como crime de trânsito, ela tem que ser provada. Ainda existe o critério de prova, que nós não estamos falando de recusa e bafômetro, etc. e tal. A sim, recusa para o bafômetro, ela é uma discussão como infração de trânsito, e uma discussão bem polêmica, porque temos, no meio do ano passado, nós temos um recurso extraordinário, justamente do Rio Grande do Sul, em que a ministra Carmen Lúcia decretou a inconstitucionalidade da recusa, né? Mas isso é para uma infração de trânsito. Para o sim. crime de trânsito, então, tem todos os critérios de prova. E quais provas seriam as necessárias? Todas as admitidas em direito. Desde uma filmagem, desde uma prova testemunhal, o bafômetro, claro, óbvio, é uma Claro, sim. prova, e tanto. Sim, A, exame de sangue também, né? o exame de sangue, o exame do um perito médico, né, que faz o auto de constatação, descrevendo as atitudes daquele infrator, daquele cidadão que Indivíduo. cometeu o crime. Exatamente. Então é um avanço. A tipificação dos crimes de trânsito foi um avanço muito importante na lei. E chegamos no sétimo princípio, então, que é o princípio da punição, que a gente já falou um pouco aqui. E aonde a gente encontra isso no CTB? No artigo 256. O artigo Sim, 256 nos traz ali, nos descreve as punições, as penalidades, né? E nós vamos identificar no artigo 256 a multa de trânsito. Assim sendo, no dito popular, quem nunca ouviu aí que, mas multa, eles só querem arrecadar. Não, sim, amigos, a multa é uma punição. Né? Por mais que a gente identifique algumas condutas irregulares, como agora há pouco nós estávamos com a novidade aí de regulamentação de que os equipamentos eletrônicos para medição de velocidade não podem mais ficar escondidos, isso é uma questão de gestão. Nós voltamos a claro. falar ou do diretor ou do secretário que age
por princípios de gestão dele mesmo, né? Aonde que a fiscalização de trânsito por excesso de velocidade tem que ser fixada ou aplicada na modalidade móvel, aonde efetivamente ocorram índices de acidentalidade, de atropelamento, ou até mesmo Sim. de excesso de velocidade, mas verificado que aquilo causa um problema no trânsito. E não em locais que eu só quero fazer número. Eu estou pegando Exato. ali Sim. descidas de viadutos, em curvas acentuadas, sem Que é estudo difícil até técnico. das pessoas controlarem, né? Com certeza. A própria via já faz com que o veículo por si só Já ande exceda, mais não rápido, exato. não aquela velocidade de 200 km por hora, nós não Sim, estamos não, falando mas, disso, né? sei lá, se é 40, Mas, 42, 45, uma coisa assim, vamos no pouquinho, né? e aí voltamos na sensação da sociedade. Qual é? Bom, só querem arrecadar, né? Claro. Então, é um descumprimento. Eu não estou aqui defendendo que a gente cometa infração de trânsito, não, mas tem que ter uma medida educacional junto, de informação, né? A semana Sim, passada ainda me questionavam isso, né? Tá, mas professor, é certo informar? Claro que é certo informar. A publicidade dos atos da administração pública é um princípio constitucional. Está lá no caput do artigo 37, claro. publicidade. Então, uma dica para o gestor, assim, informe, como em alguns órgãos já ocorria, olha, no dia de hoje o radar móvel vai estar nas Estará e avenidas tais tal, e tais tal. e tal. Não precisa dar horário. Sim, E também nós não podemos confundir a fiscalização de trânsito como um órgão policial. Não é um sim, órgão policial. A não é. barreira policial, aquela que busca identificar um marginal, um sequestro relâmpago, um veículo que está em furto, esta fiscalização policial não é fiscalização de trânsito. A fiscalização de trânsito não é a polícia, né? Sim, Pode até ser, mas na maioria das vezes não é. É um agente de fiscalização de trânsito que deve obedecer os princípios da administração pública, dentre os quais a publicidade. Quanto sim, mais publicidade a gente der, e melhor. aí os condutores usufruírem da via e cometerem infração, não vai ter recurso nem defesa para justificar que ele Sim, cometeu aquilo, né? Bem, esses são os 7 princípios que esse professor entende, então, para caracterizar o surgimento do CTB e por que essa norma é interpretada como uma norma de boa qualidade, de boa profundidade e com rigor na sua sanção. Quando ela surgiu, causou bastante impacto, até mesmo porque os valores das multas em 1997, que é outra questão, os valores de multa eram elevados, né? sim, Eles eram no patamar de UFIR, né? Eu isso acredito mesmo. que eu acredito que não exista nada no Brasil que tenha esse indexador, isso a multa de trânsito, né? E aí o que aconteceu com isso? As UFIRs ficaram completamente desatualizadas, né? Sim, Demorou muito, acho que foi no final do governo Lula, no início do governo Dilma, que houve um uma reajuste. atualização, um reajuste. Agora, pensando bem, foi no governo Dilma, sim, porque aí houve até uma alteração na lei seca, na recusa, né? Que elevou para os valores que estão hoje, né? Sim, mas imagina, Mas de demorou 97 muito. até ali não teve Uhum. nada de reajuste. É. Demorou muito, né? E aí também isso faz aquela sensação de que, mas uma multa de trânsito de R$ 100, de R$ 130, não virou uma Sim, multa corriqueira. É, exato, não. Acho que todo mundo sempre se preocupou mais com os pontos na carteira do que até com o próprio do valor que da o valor multa, de né? multa. A multa eu pago, não posso perder minha carteira, né? É, sempre Tem isso aí. toda aquela questão, né? É uma boa reflexão também, porque diferentemente do direito tributário, no direito tributário, eu não sou tributarista, né? Mas pelo que eu sei, no direito tributário, se a gente pagar uma multa, a gente está concordando que aquilo aconteceu. Exato. Diferentemente do trânsito. Eu posso pagar uma multa, mas pelo princípio do devido processo legal, eu tenho que ter a garantia de poder recorrer e poder discutir ela. Não é o fato de pagar que eu concordei com ela, né? Sim. Então, isso é bem interessante, esse aspecto também. Ocorreram mais algumas alterações, além da questão dos valores de multa. A própria lei seca foi uma alteração.
com o surgimento e a regulamentação da categoria dos motofretes, mototaxistas, próprio motorista profissional, que foi uma lei federal que surgiu depois, os ajustes necessários foram executados, né? O sistema de formação de condutores, com o surgimento do centro de formação, dos CFCs, da estrutura mínima que os CFCs têm que ter, as chamadas antigas autoescolas, mas com diretores, corpo técnico qualificado, instrutores que têm que cumprir normas, os examinadores de trânsito, que deveriam ser todos do órgão de trânsito, e agora a gente tem a possibilidade de uma alteração nesse ponto. Mas tudo isso fez com que os estados se organizassem de uma forma mais coesa, de uma forma mais segura, para que o processo de habilitação fosse com maior qualidade e observassem. Então, o Centro de Formação de Condutores nada mais são do que uma escola público-privada, digamos assim, para ensinar não só a dirigir, mas para ensinar aqueles fundamentos que a gente comentou aqui quando eu falava em resgate de valor social, né? De ser um motorista educado, saber a sua participação enquanto está dirigindo e tal, né? E isso eu saliento que é um processo bem interessante no mesmo momento de que a formação desses profissionais que atuam nos centros de formação de condutores passou a ser efetuado pelas universidades. Então, tudo foi avançando, tudo foi melhorando, Sim. né? No início da vigência do CTB, a formação de mão de obra dos Detrans eram feito pelo Sistema S, era possível, né? SESC, SENAC, Sim, SENAT, sim. etc. e tal, né? Hoje não mais. Hoje, necessariamente, nós precisamos das instituições de ensino superiores que fazem, através de convênios, toda a formação de mão de obra para quem trabalha no sistema, né? E isso foi um avanço, isso foi bom. Claro. Muito pequeno ainda, porque o curso de formação, o curso essencial, que é o curso de instrutor, né? São 180 horas, e 180 horas 180 horas para passar os preceitos pedagógicos, os preceitos de educador, vai ter que ter uma formação contínua, né? Vai ter que ter capacitação, mas já é melhor do que se não tivesse, né? É verdade. Já foi um avanço. E a gente tem muitos exemplos assim dos profissionais que estão instruindo, se perceberem como educadores mesmo e procurarem cursos de licenciatura, até mesmo a pedagogia, o que mostra que estão compromissados e interessados por uma mudança no trânsito, né? Sim, houve uma profissionalização também, né, dessa categoria. Profissionalização, inclusive com base em legislação. Hoje existe reconhecida a profissão de instrutor, né? E esse instrutor, ele tem que se ver como educador. Senão ele não vai conseguir desempenhar esse papel tão relevante aí, né? Que é de botar um condutor novo na rua, com segurança, com tranquilidade para conduzir um carro, né? A partir do momento que a gente sabe que esse automóvel, ele está à mercê de uma falha não só mecânica, mas essencialmente uma falha comportamental humana, por esse né? indivíduo que vai estar dirigindo. Sim, porque muitas vezes tu pode errar algum comando, alguma coisa e causar um acidente bem grave. Estar desatento, né? Sim, ou errar, aliás, mesmo até, eu digo porque não aprendeu direito, sabe? Com Acho certeza. Que também é treino, mas pode acontecer, né? A questão de testagem, a questão de prova prática, né? É um ponto que ainda existem, invariavelmente, na maioria dos estados, aí, um alto índice de reprovação, né? Sim. Mas é um ponto muito relevante, né? Que as pessoas, os aprendizes, né? Muitas vezes eles, no dia a dia, com a segurança do instrutor que está ali do lado dele, eles não cometem tanto erros na prática, na aula. Mas quando chega na prova, que vai ser avaliado por um outro profissional que é o examinador, bate o pânico e rodam, e reprovam, né? E, então, muito mais do que só a habilidade na condução veicular,
O instrutor tem esse papel de trabalhar o emocional, trabalhar o Sim. equilíbrio, né? De saber que tá, eu tô aqui, durante a aprendizagem eu tô aqui, mas tu vai pra rua, tu vai dirigir Sim, sozinho, vai né? sozinho, é. É uma mudança de cultura, é uma É uma mudança mudança exatamente comportamental e de cultura. que aí eu também vou defender e já fazer um paralelo, né? Todas essas alterações que a gente vê que vem vindo aí do governo federal nos Sim, assusta. E parece que há um interesse assim, em uma desvalorização do sistema como está, do Centro de Formação de Condutores. E isso é preocupante, porque em sim, 25 anos de aplicação do CTB, a gente vê excelências, a gente vê centros de formação de condutores com essa busca constante de qualidade, os profissionais que são formados se puxando, fazendo o seu papel, né? E voltar atrás e retirar os CFCs, enxugar a estrutura, permitir adequações que seriam um retrocesso para esse sistema, é muito preocupante e alarmante, porque aí nós não estaríamos mais evoluindo na questão educacional e sim possibilitando desajustes que ao longo desses 25 anos foram fundamentais para que o Brasil como um todo, cumpra a meta da ONU, que foi lá gerada pela década de redução de mortes de trânsito. Ah, reduzimos a zero? Não, não reduzimos a zero, mas a gente chegou em índices bem melhores. melhorou muito, né? Melhorou muito. Se nós pegarmos o trânsito do Brasil de 25 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, e monitorarmos hoje, mesmo com esse episódio pandemia, que a gente voltou a ter um pouquinho maior o número de acidentalidade e o número maior de mortes, nós não voltamos nunca mais naquele nível de 25 anos atrás. Graças a Deus e graças à E legislação graças, sim, e aos ao profissionais que CTB, né? atuam no sistema. Exatamente. Né? Doutor, não Então, sei se o senhor leu, a doutora Sulamita colocou uma mensagem aqui, ó. Parabéns ao doutor André, um tema muito importante, tratado com profundidade de forma didática, o que demonstra sua experiência e grande conhecimento. querida E doutora Sulamita. agora entrou a Kalin, nossa colega, a doutora Kalin, entrou agora na Ah, live. doutora Karen, querida doutora Karen, ombreamos algum tempo junto na autarquia do Detran do Rio Grande do Sul. Aproveito também para dar uma boa noite para um colega de escritório, o Dr. Tiago Guimarães, que está nos assistindo Bem-vindo, também. doutor Tiago. Prazer recebê-lo aqui conosco na live do IARGS. E também para a melhor pedagoga do mundo, que é a professora Daniela Farias de Moura, minha esposa, que está nos acompanhando aqui também, Bem-vinda, Daniela. Tudo que é bem? uma, que é uma educadora de trânsito também, formada pela escola da IPTC em Porto Alegre, e que está junto com a gente aí na live. Perfeito. Então ela tem que nos dar várias dicas, ela tem que participar mesmo. Isso aí. Bom, Doutor, vamos agora já para o futuro, para essas mudanças que apontam ou não? Ainda temos alguma coisa não, pelo já caminho? podemos fazer essa. Eu já fiz algumas citações falando nos princípios, mas o que eu chamaria assim de, até para não polemizar muito, de dizer Terezinha, eu que acho que a não. gente ainda tem um tempinho, né? Porque a gente entrou de novo, são 5:09, eu olhei agora aqui. Vamos pedir para a Terezinha nos dar essa. Senão a gente já vai ter que Esse ir para o help. final mesmo. Esse help, por Mas favor. eu saliento 2 pontos da atualização, assim, né? A questão do somatório de pontos, né? Redundante falando em pontos, né? Mas a questão do Sim, somatório de que vai pontos, né? aumentar, né? 40 pontos para os profissionais, profissionais aqueles que têm isso em seu prontuário exerce atividade remunerada, 30 pontos para quem no decorrer dos 12 meses cometer uma infração gravíssima, né? E 20 pontos para quem tiver 2 infrações a mais, né? Ó, 10 Tá, minutinhos. e é bom ou não é bom essa alteração? Pois é. Eu voltaria ao ponto que eu disse anteriormente. No meu entendimento, o Código de Trânsito brasileiro
é uma lei boa e o que nos falta é aplicar. Então, começar a fazer uma coxa de retalhos e criar norma em cima de norma Pois e é. não aplicar nenhuma delas, nós vamos continuar estagnados na mesma situação, né? Condutor, contumaz, condutor infrator, eles vão continuar tendo somatório de pontos e vão ter processo de Sim, suspensão do direito de dirigir. O que requer da administração pública como um todo, lato sensu, é ser eficaz na aplicação na instrução desses processos administrativos. Senão a sensação de impunidade vai continuar a mesma, né? sim, vai Uh, permanecer. e, e, e antes que nos digam, né, existe a indústria de recursos. Volto a dizer, é fácil acabar com ela, é só julgar rápido. Assim Sim, como eu digo que, por vir da fiscalização de trânsito, não existe a indústria de multa. A multa é uma punição, né? Não existe sim, nenhum agente de fiscalização que sonha. inventando, né? É a placa AAA0000. Sonhei com ela, vou multar. Não. Para ter Não, uma infração, tem que ter cometido. Para ter uma é. multa, tem que ter cometido a infração, né? E também é muito simples. Vamos quebrar. Se existe, vamos lá. Existe a indústria da multa. Vamos quebrar? Não cometer infração de trânsito quando a Sim, gente está dirigindo. cuida. Se já sabe que ali é, exatamente. É. E o segundo comentário atual que eu até já falei, mas ressalto, e esse sim ressalto como muito interessante, é a questão de não ter a possibilidade da transação penal por o crime de homicídio do trânsito em que o condutor fosse flagrado embriagado. Isso é Sim, uma correção muito importante, porque, vejam bem, amigos, o Código de Trânsito Brasileiro, antes dessa alteração atual de 2020, ele tratava como mais relevante a lesão corporal causada por alguém embriagado do que o homicídio. Por incrível que pareça. pois é. A punição era mais grave para a lesão corporal Do que para um com o homicídio. condutor em flagrado embriagado do que para o homicídio, mesmo embriagado. Então essa alteração Sim, ela é foi muito, uma coisa muito importante positiva. mesmo. Muito positiva. Relembrando, e eu gosto de frisar isso, que quando a gente fala em alcoolemia, nós precisamos distinguir a questão de alcoolemia ou recusa da infração de trânsito e a alcoolemia prevista no crime de trânsito, né? Sim, Por que, professor? Por que está falando isso? Porque para infração, nos termos da legislação, pode haver a recusa, mas a recusa é a todo tipo de teste em direito admitida e não só ao bafômetro, né? E sim, já no crime de trânsito, contrário, no crime de trânsito, necessariamente tem que haver a prova prova. de que aquele condutor estivesse ou está Sim, estava, né, no devidamente momento. embriagado ou sob efeito de alguma substância análoga, né? Sim. Uh, Poderia finalizar assim, antes de abrir assim para alguma pergunta, finalizar dizendo que chegamos nos 25 anos do CTB com uma história bonita e uma história, vai dizer assim, mas com tanto número de morte, mas tecnicamente falando, eu entendo, e cada um de nós é diferente, eu entendo que o CTB tem uma história bonita e graças aos operadores do direito, aos educadores e aos profissionais que trabalham no trânsito, que cumprem o CTB, com a última década, com todos os esforços e programas da ONU, realmente a gente conseguiu diminuir o índice de mortalidade, o Claro, índice de acidentalidade. É o bom? Não, não é bom. Enquanto uma vida nossa for ceifada pela questão de trânsito, não é bom. Mas a gente precisa cada vez mais, igual o IARG está fazendo, com essas lives, com os nossos departamentos, com os nossos grupos de estudo, é trocar informação. E até por final eu daria uma dica assim, ó, muito interessante, que eu julgo muito importante, né? Nós todos somos propagadores de informações para a nossa família, para os nossos amigos. Então, um pedido que eu faço a todos vocês, assim, orientem os mais jovens, orientem aqueles condutores que ao ver uma fiscalização, ao ver uma viatura, seja ela da fiscalização de trânsito ou de polícia, nunca fujam.
Nunca fujam de uma viatura, né? Mas eu sei que aquela viatura, os caras vão bater em mim, então não pensem isso. A polícia, ela não existe, ou a fiscalização de trânsito, ela não existe para o mal. Ela existe para nos auxiliar. Isso e se outra cultura que tem que mudar, né, doutor? Se qualquer desvio de conduta acontecer, é fácil a gente identificar. Pega o número da viatura, o local do fato, a hora, o dia, e que a gente tem sistemas de corregedoria e de fiscalização do comportamento deles para a gente saber. Mas não fujam, sabe? Não fujam. Nós temos várias histórias que, infelizmente, por uma fuga, por não parar, viram tragédias que não têm reparação. Essa é uma dica e um pedido que eu deixo para todos nós. E estou à disposição para alguma pergunta, doutora Ana. Doutora André, mas nós não vamos ter nem tempo para responder não perguntas. Não temos tempo. Eu tenho várias. Olha, sextou e a minha cabeça de live não funcionou tão bem, doutor, mas foi maravilhoso. Eu já deixo aqui o convite para uma próxima, agora mais para o final do ano, ou para o próximo ano, porque pelo jeito vai continuar tudo assim online, ou depois a gente faz presencial, como o senhor sempre faz vários eventos durante o ano lá no IARGS, né, doutora André? São sempre muito interessantes. Eu lhe agradeço imensamente em nome da doutora Sulamita, em nome de toda a direção. Agradeço a compreensão de vocês, de ti, da Terezinha, que me auxiliaram no currículo e me auxiliaram com o tempo da live e tudo. E deixo aqui o nosso agradecimento. E foi maravilhoso. Ai, como a gente aprende, né? Adorei a saída do condutor do artigo 257. Adorei. Muito obrigada, doutor. Estamos à disposição. Acho que eu vou virar seu cliente. Que isso. Estamos à disposição. Parabéns pelo belo trabalho que a senhora e que a Terezinha vem fazendo, né? E isso é o nosso instituto, né? Que todo mundo curta os nossos contatos aí nas redes. O Instituto dos Advogados existe para isso, para a gente propagar a matéria, a cultura, né, e a educação do direito. Exatamente, muito legal. Olha, tem aqui um elogio para ti. Parabéns ao doutor André pela excelência de sua exposição da matéria. É a doutora Maria Helena que está ali mandando, a doutora Maria Helena Gonçalves. Um beijo para a doutora Maria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana, se cuidem, né? Nós. Exatamente. Fiquem com Deus aí. Muito obrigada. Eu tenho que falar da próxima live de terça-feira. Isso. Que é a da doutora Camila Eltz, que vai falar. Seria eu que ia fazer, mas eu vou poder fazer. Qual é a live de terça, Terezinha? Aqui, ó. Ela vai falar das audiências virtuais, que também estão bem polêmicas atualmente, né, doutora? É verdade. Então, e acho que é um caminho sem volta também, né? Eu também acho que é um caminho sem volta e a gente vai ter que se adaptar e lutar para que elas sejam feitas, né, da melhor forma possível, cumprindo todas as exigências legais. Bom, doutor, vou lhe dar um adeuzinho, muito obrigada, vou lhe desconectar aqui da live e acabamos de me despedir. Até logo. Tudo de bom. Uma boa noite a todos, doutora. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, muito obrigada. Agradeço a presença de todos na nossa live de hoje. Lembrando, então, que na próxima terça, dia 29, a gente vai ter a live com a doutora Camila Eltz de Lima e ela vai falar sobre as audiências virtuais. Eu não vou poder estar presente nessa live, mas a Terezinha vai conduzir com o seu brilhantismo de sempre. Uma boa noite a todos e uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau.